Boa noite a todos. Que nós possamos realmente estar na paz do Mestre. É uma satisfação estar aqui nessa casa, que é muito querida nossa. E o nosso tema de hoje é um título que encontramos, por exemplo, na Gênesis, que chama-se Sinais dos Tempos. Essa expressão, sinais dos tempos, aparece para nós nas palavras de Jesus, em várias citações dos evangelistas, mas particularmente no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus, tendo reprimido a conduta dos escribas e fariseus, e saindo, os discípulos o convidam para examinar o templo de Salomão, que era uma obra arquitetônica extraordinária. E aquelas obras eram feitas com pedras, né, que a gente chama de pedras de mão, mas são aquelas pedras imensas, lapidadas e encaixadas, então, altura enorme. E Jesus diz que, em verdade, não restará pedra sobre pedra. E aí os discípulos perguntam a ele, né, quando isso aconteceria. E Jesus vai fazendo uma série de metáforas a respeito dos tempos que viriam. Então, essa expressão, né, sinais dos tempos, na perspectiva do Evangelho, também na do Apocalipse, ela significa um momento, né, de mudança. Muitas vezes esse tema tem sido explorado no imaginário popular, nos cinemas, etc., como sendo assim, o mundo terá um final, né, um final apocalíptico, e aí tudo se destrói. Então, os tempos são chegados, significaria dizer o tempo dessa ruína, dessa destruição. Até um tempo atrás, havia um estudo a partir de uma leitura talvez apressada do calendário maia, que dizia que os maias, que tinham feito previsões muito interessantes ao longo do tempo, tinham parado de fazer as previsões a partir de 2012, porque, em tese, seria a época que o mundo acabaria. Aparentemente não acabou, porque nós estamos encarnados por aqui e tal. Então, a questão é, para nós, espíritas, o que significa dizer essa questão dos sinais dos tempos? Primeira questão importante para todos nós é percebermos o mundo em que nós estamos vivendo. Esse mundo, com a sua ordem social, com a sua ordem econômica, ele hoje, talvez mais do que nas gerações anteriores, parece um mundo pequeno. Antigamente, né, quando as pessoas, na década de 40, estavam convivendo com um dos maiores fenômenos do mundo na história, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, a maioria das pessoas do mundo só tinha notícias da Segunda Guerra Mundial como? Pelo rádio, ouvindo ondas curtas da BBC e outros canais. Quem não estivesse vivendo nos conflitos, né, nos territórios conflagrados lá, estava vivendo longe da guerra. Hoje, quando existe algum atentado, uma guerra, etc., etc., você assiste em tempo real o que está acontecendo. No passado, né, se houvesse um problema econômico qualquer com a Inglaterra, os Estados Unidos, com a China, demorava um bom tempo até você sentir as marolas disso, né, nas empresas, etc. Hoje, se a Bolsa Europeia oscilar mais do que 5%, não é no dia seguinte, não, na mesma madrugada, todo o mundo já respira a preocupação a respeito disso. Então, o mundo foi ficando pequeno. E por que ele foi ficando pequeno? Porque nós o povoamos de uma paisagem diferente, que é essa paisagem criada pela nossa inteligência. Nós criamos redes potentes de comunicação, meios de comunicação de todos os tipos, que fazem com que o conhecimento circule de uma maneira muito ampla. Isso faz com que todos nós estejamos solicitados, expostos, excitados pelos estímulos que vêm de fora de nós. E isso nos convida a uma forma de viver diferente da que as gerações anteriores fariam. Mas não é só isso, porque aquilo em que eu trabalho, aquilo que eu faço para viver, né,
que no passado era uma escolha minha, e eu poderia passar muitos anos fazendo nisso, hoje depende de certos movimentos da economia que fazem com que amanhã um grande grupo de pessoas de uma determinada área, por exemplo, não tenham emprego. Há uns anos atrás, a indústria moveleira americana decidiu que a mão de obra chinesa era mais interessante para a fabricação de móveis. E, numa região dos Estados Unidos, eles simplesmente liquidaram, da noite para o dia, 45 mil empregos na área moveleira para fazer os móveis na China. Então, aquelas pessoas que trabalhavam na fabricação de móveis há gerações, né, e que nasceram e continuaram com esse conhecimento, simplesmente aquela possibilidade desapareceu. Esses e outros exemplos, né, mostram que nós estamos vivendo um mundo diferente do mundo que viveram as gerações anteriores. Uma outra questão interessante é o seguinte: no passado, né, quando nós imaginávamos a natureza, nós sempre ouvíamos da literatura que o homem precisava enfrentar a natureza, como se a natureza fosse assim uma inimiga do homem e ele precisava lutar contra os elementos. Essa expressão é recorrente na literatura em várias áreas. Enquanto os animais, né, se abrigavam instintivamente, o homem não. O homem não tem pele, não tem couro específico, ele tem que lutar contra os elementos. À medida que nós fomos ganhando, né, capacidade de intervir, nós deixamos de enfrentar a natureza com a força dos braços para enfrentá-la com a força dos braços, das pernas dos animais. E aí passamos a ter potência para arar, para arrastar, para mexer. A partir do instante que nós começamos a estudar outras fontes de potência, como o caso, por exemplo, da queima de gases confinados, passamos a usar o vapor. E aí passamos a ter a força de máquinas que têm centenas e milhares de cavalos vapor de força. E à medida que a gente foi desenvolvendo outras energias, como a energia elétrica, a energia atômica, etc., nós temos uma potência hoje, né, para fazer trabalho que é ilimitada praticamente. Então, se no passado um homem talvez gastasse uma vida inteira para tirar uma montanha do lugar, hoje nós fazemos isso em dias, se nós quisermos. O que acontece? No passado, a chance de um homem fazer uma intervenção infeliz na natureza era muito discreta. Hoje, nós fazemos isso com imensa facilidade. Então, se no passado a natureza parecia para nós, né, um repositório infinito de possibilidades e energias, de tal sorte que não interessa o que nós fizéssemos, ela continuaria sendo sempre do jeito que foi, nós hoje percebemos claramente que não é bem assim, porque dependendo das escolhas que nós façamos, nós intervimos de tal sorte na natureza que ela não consegue se recuperar em determinadas áreas. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo um contexto em que estamos no alto de uma escada que fomos subindo degrau a degrau a partir do desenvolvimento do intelecto, do desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, que se expandiu para as áreas de comunicação, energia, etc., etc., etc. Então, nitidamente, nós estamos, se comparados à época em que Jesus vivia, num patamar muito superior de desenvolvimento intelectual. Mas o que há nesse desenvolvimento intelectual? Primeiro, ele não é capaz de resolver homogeneamente os problemas que o homem sempre teve com a natureza. Por quê? Porque, ainda que nós saibamos como fazer, existem milhões de pessoas que morrem de fome, morrem de doenças, morrem de intempéries, como na época de Jesus e antes. Nós temos pessoas hoje que não têm condições dignas de viver. Por quê? Porque o sistema social que nós criamos não olha dessa forma. Então, nós temos um paradoxo. De um lado, nós temos o fruto do trabalho intelectual, que é potente para resolver a maioria dos problemas, mas temos um conjunto de problemas que talvez sejam tão antigos quanto o próprio homem, que, na verdade, não são resolvidos. E por que eles não são resolvidos? Porque a gente não sabe como resolver? Não, a gente sabe, só não faz. E por que a gente não faz? Essa que é a grande questão. Porque ainda existe na Terra, como um planeta de expiações, o que os espíritos chamam do predomínio do mal. E o que é o predomínio do mal?
é uma tendência das pessoas, né, em geral, ao egoísmo. É um desalinhamento com as propostas do bem que estão na lei divina ou natural. Então, é por isso que, apesar de nós termos muitos recursos e de nós termos conhecimento, nós não nos preocupamos, não olhamos para o mundo com um olhar que seria o olhar solidário, o olhar fraterno, e dizer o seguinte: não, vamos fazer menos isso aqui para que a gente possa, em determinado país, resolver determinados problemas. Nós não fazemos isso. Quando eu digo nós, evidentemente esse nós também não é homogêneo. Na Terra existem muitos países, muitas organizações, muitas pessoas que estão interessadas em propor novas alternativas de respeito ao ser humano, de respeito à dignidade, né, de um trabalho que seja sustentável do ponto de vista ecológico. Mas a ordem dominante do planeta ainda não faz isso. E isso não constitui mistério algum, porque se nós formos olhar lá o que está no Livro dos Espíritos a respeito do progresso, está lá muito claramente, né, que o progresso intelectual, ele, em geral, antecede o progresso moral. Por que o progresso intelectual antecede o progresso moral? Porque, na prática, muitas vezes a gente descobre que pode fazer várias coisas e só depois pensa nas consequências para nós e para os outros das coisas que nós descobrimos como fazer. E o que são esses tempos que nós estamos vivendo? São tempos em que a humanidade, tal qual um adulto, vive uma crise de identidade. Se nós olharmos uma criança e o seu nível de consciência, as funcionalidades que o seu cérebro, o seu corpo propiciam, ela vive um conjunto de experiências infantis. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai vivendo crises sucessivas. E de onde vêm essas crises? Do fato do modo de viver anterior já não ser mais adequado às potencialidades atuais dela. E, nesse sentido, ela tem necessidades outras que aquele modo infantil de viver não atende. E, por isso, ainda que à custa de algum desafio e de sofrimento psíquico, de enfrentamentos sociais, essa pessoa começa a se transformar. Um exemplo claro é a adolescência. Por que a adolescência é tão tenebrosa? Porque ela é uma fronteira entre um sistema pré-estabelecido e um oceano de possibilidades que a gente não sabe qual é, nem se vai dar certo. Mas é lá que está a solução das minhas perguntas, as necessidades que eu preciso atender, né, a maturidade das emoções, do convívio social, etc. Então é para lá que eu tenho que ir, porque se eu ficar na infância, eu me transformo num adulto deformado. E, vencido isso, nós começamos a desenvolver responsabilidades sociais, profissionais e transformamos-nos num cidadão, que certamente amanhã, na condição da família, do emprego, da política ou de qualquer área de atividade humana, vai dar continuidade à sociedade. A humanidade como um todo é como se fosse, metaforicamente, um indivíduo. A humanidade também tem o seu momento de infância, tem um momento de juventude e ela começa a ter um momento de maturidade. O que está acontecendo hoje na coletividade da Terra, segundo o que nos dizem os espíritos, é justamente um momento como esse. É o tempo de crescer, é o tempo de amadurecer. Mas, se em um indivíduo existe apenas uma vontade e uma escolha, ainda que ela seja oscilante, quando a gente usa essa representação de que a Terra seria como uma grande coletividade, essa escolha, essa vontade não é homogênea, porque cada indivíduo dentro da Terra faz as suas próprias escolhas. Mas, coletivamente, essas escolhas se agregam e geram um padrão de comportamento. E o que está acontecendo na Terra hoje, segundo os espíritos, é que nós temos dois movimentos, mais ou menos. Temos um movimento das pessoas que já se inclinam ao bem e estão interessadas no bem, embora não sejam boas, e existem as pessoas que ainda não se inclinam ao bem e, dessa forma, escolhem um caminho que as caracteriza como temporariamente mais, mas que, no fundo, são simplesmente pessoas que estão imperfeitas. Nós podemos estar em um ou outro desses caminhos. Então, da mesma maneira que você olha hoje a Terra e você vê iniciativas belíssimas no campo da arte, da música, da ciência, da solidariedade,
E você diz assim, nossa, como é bom isso, como é bonito isso, como essas pessoas são generosas. Na outra ponta, você vê um cidadão que entra num supermercado, puxa um fio, explode, mata homens, mulheres e crianças que ele nunca viu, a troco de defender uma causa. Você vê aviões cheios de víveres sendo mandados de todas as latitudes quando tem um terremoto, e, ao mesmo tempo, populações inteiras que passam gerações morrendo de fome sem que ninguém se ocupe de cuidar delas. Ou uma comoção porque tem uma criança doente num lugar, enquanto tem milhares de outras que estão morrendo sem nenhuma atenção de saúde. Parece um paradoxo, e é. É o paradoxo entre a sensibilidade que convida à generosidade e a indiferença que ainda faz com que as pessoas se pautem pelo egoísmo. Esse é o diapasão, né? Esse é o padrão que nós temos dos sinais dos tempos. Por quê? Porque é preciso que essa balança tenda para o lado do bem. Da mesma forma que você olha um adulto jovem, ele de vez em quando ela tem umas condutas que lembram o seu passado infantil, mas cobra-se dele, né, que ele agora se aproxime cada vez mais da condição de adulto. Da mesma forma, a humanidade está vivendo isso. A humanidade está sendo convidada, e nesse sentido cada um de nós, a fazer escolhas de sairmos da infância do egoísmo para uma maturidade em que a solidariedade, a caridade, os valores éticos cristãos, eles sejam predominantes. E qual é a característica da humanidade de hoje? É o choque. Choque de quê? De tudo que você imaginar. Desde os sacrifícios mais nobres, que mostram a qualidade moral e espiritual de espíritos engajados em tarefas de sacrifício, até as condutas mais aberrantes daqueles que parecem demonstrar não ter limites para viver o seu desequilíbrio em alguma área. A generosidade material de pessoas que são totalmente desapegadas das coisas terrenas e vivem em doação aos outros, que acumulam fortunas milionárias à custa de manobras difíceis. A crise de ideologias, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação singular, né? Nós estamos aqui há semanas ou há dias praticamente de uma decisão de caráter nacional, e você olha o cenário político, as pessoas estão todas assim, o que eu faço? Aí você diz, isso é um problema do Brasil. Não é não, aconteceu na França recentemente, está acontecendo na Irlanda, está acontecendo em vários lugares. As pessoas não sabem para onde vão. E as propostas que são apresentadas também não têm uma distinção tão forte que diga, não, é por ali que eu vou. Por que isso? Porque estamos vivendo esse entrechoque também de ideologias políticas. Estamos vivendo esse entrechoque em que as instituições, os valores, começam a ter seus sentidos questionados. Olha o que está acontecendo na Igreja Católica. Uma figura respeitabilíssima como o Papa Francisco, certamente é um homem que está enfrentando desafios difíceis ali. Por quê? Pelas contradições que tem dentro daquela instituição, que de um lado, né, faz coisas maravilhosas e, de outro, algumas pessoas parecem ter suas dificuldades. O que é isso? São os tempos que nós estamos vivendo. Só que esses tempos no passado, esses eventos no passado aconteciam numa escala menor e num nível de exposição menor. Hoje não. Hoje, em função desse mundo pequeno que nós fizemos, as informações circulam em velocidade imensa. E aí nós temos também um efeito multiplicativo da percepção das coisas, o que nos dá, às vezes, uma sensação de que algo é muito maior do que parece ser. Também isso é fruto da maneira como nós vivemos. Então, quando nós olhamos esses sinais dos tempos, algumas pessoas que pensam assim, o mundo vai acabar porque vai entrar um meteoro, o chão vai romper, etc., etc. Ainda que isso acontecesse, na nossa perspectiva espírita, só morreria o corpo. Ainda que houvesse uma radiação estranha que matasse toda a humanidade instantaneamente, nós, como espíritos imortais, não morreríamos. Teríamos que, na certa, reencarnar de outra forma. Mas nem isso é
o que os espíritos nos sugerem. O que os espíritos nos sugerem é que a Terra, também nas suas entranhas, sofra renovação. Mas está lá claramente colocado na Gênesis, né, que o momento da Terra hoje não é a da revolução das entranhas da Terra, mas é a revolução das entranhas morais da humanidade. E o que são essas entranhas? É a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. Então, se nós formos olhar hoje, né, na Terra, nós não temos nenhuma grande guerra, mas nós temos centenas de guerras, a maioria delas, 80 e tantos por cento, segundo estatística da ONU, por questões religiosas, em que morrem milhares de pessoas e a gente não sabe. A Segunda Guerra Mundial matou aproximadamente 50 milhões de pessoas, entre civis e militares. A Guerra do Vietnã matou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, quando você pensa na guerra, você diz assim, nossa, morreu isso tudo. Mas se você for olhar o que vem acontecendo dia a dia, nos 4 cantos do mundo, do exército de não sei das quantas, a milícia de não sei o quê, quantas pessoas estão morrendo numa guerra que ocorre discretamente? Discretamente para nós, porque quem está vivendo lá não tem nada de discreto. Na Síria, a Síria é um exemplo, mas a Síria é um pedacinho do problema mundial. Então, o que são esses eventos todos? São, na verdade, as estruturas que sustentam esse modo de viver nosso hoje, que é um modo consumista, né? É um modo egoísta, materialista e hedonista, que é inviável. De tal sorte que, para alguns viverem, outros não têm direito a nada. E insisto, não precisa ser assim. A Terra hoje tem tecnologia e tem condições de liquidar qualquer problema alimentar ou de saúde. Só que, para isso, é preciso que todos se resolvam por essa missão e que todos estejam dispostos a pagar a conta. Aí, todos os problemas, né, que a gente conhece hoje e que a ciência pode resolver, seriam resolvidos. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer. E por que a gente não quer? Porque, num sentido global, a importância que a gente dá ao próximo não é tão alta assim. E é justamente esse sistema de vida que precisa ser renovado. Só que como é que isso vai ser renovado? Através, né, de um hectacombe que destrua tudo? Não é isso que os espíritos sugerem. Eles operam segundo 2 diretrizes simples. A primeira é: a Terra está tendo um convívio entre 2 populações. Uma população que ainda está apegada a certos princípios e não está interessada em se desapegar deles, e uma geração que vai chegando com novos valores e vai crescendo, de tal sorte que, em algum momento, nas gerações para frente, haja um predomínio dessa geração nova, de espíritos que estão reencarnando com qualidades superiores que as anteriores não tinham, e vão renovando as instituições, as leis, as visões, como, aliás, já vem acontecendo. E, à medida que isso vai acontecendo, os níveis, né, de barbárie, de violência, de egoísmo, eles começam a atenuar, até um ponto em que aqueles companheiros, né, que não queiram viver na Terra, e, insisto, podemos ser nós mesmos, né, segundo novos valores morais, nós seremos convidados a continuar a nossa jornada evolutiva em outros lugares, onde o nosso intelecto, as nossas condições serão muito úteis para orientar seres que estão num estado inferior ao nosso atual. Como, aliás, há relatos do que aconteceu na Terra. Então, esse processo é um processo natural. É um processo de renovação da paisagem terrestre. Por quê? Porque esta humanidade já está madura para isso. Mas esse processo não é indolor. Por quê? Porque implica perda. As pessoas, nós, que estivermos apegados a certos sistemas, vamos nos desapegar a ele de maneira dolorosa. Isso significa o quê? Que as nossas vidas e as das gerações futuras, como, aliás, já está acontecendo, elas são muito mais desafiadoras no campo das escolhas do que eram das gerações anteriores.
nós estamos muito mais expostos a convites, a propostas, a pressões que mexem com as nossas fragilidades, que citam em nós as nossas dificuldades. E, da outra ponta, estímulos que tentam fazer com que as nossas qualidades superiores se desenvolvam. E o papel, justamente, dessa época é de nós fazermos as nossas escolhas. Essa é a questão importante. Para que interessa a nós espíritas trabalhar essa lógica, né, do mundo, né, de expiações que está migrando para uma transição para um mundo de regeneração? Conceitualmente, isso é muito interessante para a gente explicar para as pessoas que o mundo não vai acabar, né, que existe um governo do planeta que está fazendo as coisas funcionarem, que não existe aleatoriedade, tudo isso. Mas e no nosso dia a dia, quando você olha uma situação, né, de violência, ou de doença, ou de morte, ou as limitações dos serviços que a gente vive nesse país, ou as crises que a gente vê fora desse país? O que a gente pode fazer com essas informações a respeito da nossa paz, do nosso equilíbrio, das nossas escolhas? Essa talvez seja a questão mais importante para nós. Então, ter essa perspectiva histórica, né, ter essa perspectiva do ponto de vista do planeta, é consoladora num sentido conceitual. A gente entende o que está acontecendo. E quem quiser, né, ver detalhes operacionais disso, leia as últimas obras psicografadas pelo Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, né, que são obras muito interessantes e tratam especificamente disso. Praticamente o título fala tudo, né? Transição planetária, alvorecer, né, de uma nova era, e aí vai. Esses livros mostram o quê? Mostram a gestão no mundo espiritual desse processo de mudança, acolhendo espíritos que estão vindo de outros planetas superiores ao nosso e que vão começar a encarnar aqui para alavancar as mudanças na Terra. E existe todo um processo disso acontecer, um cuidado da compatibilidade genética dessa encarnação. Então, a história é muito interessante. Vale a pena vocês lerem para vocês perceberem que isso, quando a gente escuta, não é um discurso, é muito trabalho acontecendo no mundo espiritual para isso funcionar. Mas, da mesma maneira que esses espíritos superiores estão trabalhando, usando a ciência num nível muito alto a favor do bem, a pergunta que eu acho que nos interessa é: o que nós, que estamos aqui encarnados agora, estamos fazendo relativamente a essa transição planetária? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Nós agora estamos aqui nesse ambiente que é extremamente acolhedor e nos dá uma profunda paz, nos dá uma segurança, né? Nos dá uma vontade de nós estarmos aqui e esquecermos o resto. Por quê? Por que a gente consegue isso? Bom, evidentemente, se aqui estivesse chovendo e ventando, a gente não estaria com essa paz toda, né? Então, o conforto material tem sua utilidade. Se essas poltronas fossem duras e nos machucassem, a gente também, por mais feliz que estivesse, estaria se sentindo mal. Eu presumo que se eu estivesse falando aqui no idioma que vocês não conhecessem, também seria menos agradável. Mas o que faz esse ambiente ser tão especial para nós? Alguém se arrisca? Os amigos espirituais, essa é uma boa dica. Mas, na verdade, eles estão em todos os lugares, nos presídios, né? Nos lugares que estão em guerra, e esses lugares, apesar da presença deles, não são tão bons quanto esse aqui. Sabe o que faz esse lugar ser tão especial? Por incrível que pareça, somos nós. Mas por quê? Porque nós somos bons? Eu, por mim, digo que não. Se vocês são, seria ótimo. Mas porque nós aqui colocamos para fora o nosso desejo de fazer o bem. E aí a gente usa o que tem de melhor. Não é que nós sejamos bons, mas nós sabemos fazer o bem. E quando a gente se define, não, eu quero fazer, a gente cria isso que está aqui. E aí os amigos espirituais dizem: opa, é sério, então nós vamos lá para ajudar. É isso que faz a diferença. Nesse momento, a gente não está preocupado com terrorismo, com guerra, com eleição, com nada disso. Por quê? Porque existe uma sintonia fina
entre esse nosso desejo de fazer o bem e esse bem maior que está em toda parte, inclusive corporificado pela intervenção dos espíritos. Essa é uma sintonia que só depende de uma coisa, da nossa vontade. E é essa percepção, essa convicção, que faz com que a gente saiba que mesmo se a gente não estiver muito bem, quando a gente vem aqui, a gente fica melhor, a gente se harmoniza. Nós conseguimos fazer isso. Isso gera uma confiança baseada na certeza, nas evidências. É essa confiança que nós temos, infelizmente, muitos companheiros que estão ali fora e não fazem práticas como essa no centro espírita, numa igreja ou em qualquer outra instituição séria, estão vivendo, na verdade, ao léu. E essa incapacidade de auto-orientação, de autopacificação, né, para pessoas que não têm nenhuma referência, se torna uma coisa impossível. Isso vai gerando um psiquismo atormentado e ansioso, um pessimismo doentio, contagioso, que vai fazendo com que a psicosfera, ao contrário dessa em que nós estamos, se transforme em algo patológico ou patogênico. Então, quando a gente respira esse ar, a gente se sente mal. Então, para além de tantas outras coisas operacionais que a gente pode fazer, essa conduta nossa, ela já é uma conduta especial. Por quê? Porque ela nos coloca em sintonia com o bem que está disponível em toda parte. E não é só no centro espírita. Se eu estiver na fila do banco, se eu estiver no meu ambiente de trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, essa corrente é como se fosse uma rádio que a gente pudesse sintonizar onde quisesse. E quando sintoniza, o efeito da programação é essa que nós estamos sentindo aqui agora. Então, para além, né, desse imaginário complexo de por que a Terra está sendo sacudida por tantos conflitos, por tantas questões, pensemos que nós estamos sendo sacudidos, né, no nosso microcosmos pelas questões que nós não temos resolvidas. E é para isso que nós estamos aqui. Então, a nossa encarnação nessa época não é aleatória. Nós estamos em transição também. E aí a questão é, para onde nós queremos transitar, ir? Em qual direção? E como isso não é um processo simples e não é isento de dor, precisamos de ajuda. A doutrina nos dá diretrizes lógicas para nós entendermos isso com muita clareza. Mas a vivência do cotidiano não se dá apenas com o conhecimento lógico, se dá com o equilíbrio das emoções, das energias, das escolhas, com o convívio, com as dificuldades e as possibilidades da vida de relação, com o convívio dos contrários. Isso é um imenso desafio, que está no seio das nossas famílias, está dentro da casa espírita, está no contexto da sociedade, está na eleição das figuras públicas que vão gerir a administração. Essa escala é crescente. E o que acontece quando a gente olha em volta? Você vai ver pessoas que estão nesse contexto também fazendo um caminho perseverante, igual alguém que está andando no nevoeiro, né? Vai devagarzinho, mas está indo numa direção, e outras pessoas que estão completamente estrambelhadas. E o que está acontecendo, e isso é muito importante a gente pensar, por que as pessoas estão fazendo agora uma campanha pela vida? Até há uns anos atrás, talvez uma década atrás, havia um entendimento entre as pessoas que estudam comportamento e a área de saúde que não se deveria falar em suicídio, porque havia uma expectativa de que falar de suicídio excitava no indivíduo que tinha tendência suicida ao movimento de suicidar. E durante muito tempo, se você olhar, abre uma página de jornal, você não vê uma notícia de suicídio. Não tem. E por que não tem? Porque existe um acordo ético das editorias de jornal de não noticiar suicídio. Então não tem notícia de suicídio. Você sabe o que aconteceu, mas não tem publicidade. Mesmo naqueles jornais que você lê e fica com a sensação de que a mão está suja de sangue e tinta depois que manuseia. Mas o volume de suicídios no mundo está de tal ordem que vários organismos internacionais estão rediscutindo essa política e estão partindo na direção contrária, de falar, sim, da questão do suicídio e fazer com que as pessoas que têm essa
perspectiva ou essa premissa, que elas encontrem nos outros alguém que fale sobre o assunto para elas se sentirem acolhidas e discutir a sua dor, o seu problema. Porque, em geral, as pessoas que se suicidam, elas não andam com um crachá assim, olha, eu vou tentar me matar fase 1, fase 2, fase 3. Aí ela tenta a primeira, agora eu tenho que tomar cuidado. Não é assim. A maioria das vezes a pessoa está do seu lado, você acha que ela está muito bem, obrigado, no dia seguinte ela faz alguma coisa fatal. E você, né? Meu Deus, eu não sabia. Se eu soubesse, então justamente a ideia agora é essa. É ver se você consegue saber, através do outro, da sua angústia, para poder fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. E a pergunta é, por que as pessoas estão se suicidando num número preocupante? Por uma coisa muito simples, porque a vida, para elas, parece insuportável. E por que a vida parece insuportável? As causas são diversas, mas por um esvaziamento de significado existencial. Falta de afeto, falta de referências, falta do que fazer, do quem ser. E por que eu toquei nesse assunto? Porque a casa espírita, não só ela, mas a casa espírita, é um grande espaço de acolhimento. E uma das coisas que a gente está vivendo nesse momento, que nós poderíamos dizer que também são sinais dos tempos, é a chegada à casa espírita de pessoas que nos trazem histórias de vida, né, que a gente ouve e vê que é verdade, que são dramas extraordinários. Sempre existiram, mas eu tenho certeza que quem faz esse trabalho de acolhimento na casa espiritual há de concordar comigo que há 20 anos atrás você não tinha essa percepção. Hoje os dramas que chegam são daqueles que você tem vontade de chorar junto com a pessoa, porque, nossa, como é que faz? E o que é isso? É um convite do sinal dos tempos para nós. Porque pode ser que nós não estejamos na condição daquela pessoa que está assim, mas se estamos numa condição melhor, o que a gente vai fazer? Nós temos que nos preparar para acolher. Nós temos que buscar recursos no campo da técnica, no recurso material, mas, sobretudo, na questão do amor, do sentimento acolhedor, para a gente poder ajudar aquela pessoa. Isso é um desafio imenso. Aí você olha para você no espelho e diz assim, mas eu não tenho condição de fazer isso. Isso é um trabalho desse tipo. Sim, mas perceba, você, grosso modo, não está com vontade de se matar. Do seu lado tem alguém que está. Presume-se que você está numa situação mais favorável. O que você vai fazer? E está cheio de exemplos, de eventos desse no cotidiano da casa espírita, que nós espíritas precisamos fazer alguma coisa a respeito disso, além do que nós já fazemos. Esse é também um sinal dos nossos tempos, do nosso tempo da gente pensar de outra forma, de fazer escolhas diferentes. A mesma coisa no plano da família. Às vezes tem histórias de família que se arrastam há um tempão, porque as pessoas não mudam suas posições. E o que você vai fazer a respeito disso? Será que já não é o tempo de fazer escolhas diferentes? Então, quando a gente olha nesse sinal dos tempos, a gente fica imaginando, né, que para o mundo melhorar, vários campos têm que se reordenar. E é claro que isso é verdade. Os campos da política, da economia, da legislação, da segurança pública, da saúde, tudo isso, para a gente viver num ambiente melhor, tem que funcionar. E a gente presume que isso só vai acontecer quando as pessoas que gerem esses processos sejam pessoas mais qualificadas e mais honestas, né? Face às experiências infelizes que nós estamos tendo no Brasil e o mundo inteiro de pessoas que ocupam funções públicas e na verdade, põem o bem comum a perder. Mas no campo das iniciativas, que não são públicas, mas que são as nossas, qual gestão que a gente está fazendo? Porque a gente quer que os políticos sejam mais eficazes, mais honestos, e não estou falando no campo da honestidade, mas no campo das relações humanas, o que nós podemos fazer por nós e pelas pessoas em volta de nós? Porque senão estaremos vivendo como gerações anteriores. E são também sinais dos tempos para nós, no campo da profissão, qualquer campo da interação humana. Quando a gente olha essa perspectiva, percebemos que os grandes desafios que nós estamos vivendo não estão apenas nas interfaces que nos preocupam. Eu vou sair ali na rua, qual é o risco que eu estou correndo? Isso existe.
mas os riscos internos, das rupturas, das falências, das condutas viciosas que nós mantemos, desse egoísmo disfarçado que a gente guarda. Essas questões nos trouxeram para essa encarnação, e nós viemos aqui para mexer com isso. Por isso, eu acho que a questão da reflexão, do trabalho solidário, nos convida a outras manobras. E por que o mundo hoje vive essa crise, que é moral, porque é uma crise de relação, e essa crise vai se agudizar, vai ficar bem pior? Porque enquanto as pessoas, dentro de uma casa, não buscam a conciliação, o conflito só piora com o tempo. E o mundo é uma grande família. Enquanto essa família não buscar algum tipo de conciliação, a briga só piora. E é o que nós estamos vivendo. Se dentro de casa o egoísmo não deixa fazer o consenso, convergir para um acordo, no mundo é o egoísmo das nações mais fortes, né, que se impõe em relação às mais fracas, de quem tem o melhor armamento, de quem tem mais poder financeiro, e isso vai esmagando, numa perspectiva de sofrimento, a humanidade como um todo. O que está acontecendo hoje no continente europeu? Eles resolveram, através de uma saída construída ao longo do tempo, vários dos problemas que nós não conseguimos resolver. Questão de saúde pública, disso, daquilo. Qual é o problema, então, que o europeu está vivendo hoje? Ele está vivendo um problema grave, chama-se insegurança por causa do terrorismo. Quem são os terroristas? São países ou são companheiros de outras etnias, de outras nacionalidades, ou até cidadãos que se sensibilizam por questões que estão acontecendo em outros lugares do mundo. Aí nós vamos lá para esses outros lugares do mundo. O que aconteceu nesses lugares? O que aconteceu é que no século XVI, XVII, XVIII, os europeus, né, que vieram aqui no Brasil, nas Américas, na Ásia, em outros lugares, eles mexeram, digamos assim, no modo de viver e de ser das pessoas de acordo com os seus interesses. Destruíram sistemas de cultura, de poder, etc., etc. O tempo passou e esses contingentes populacionais nunca mais conseguiram uma outra forma de harmonia. E aí, as pessoas que estão vivendo em terrenos conflagrados, o que estão fazendo? Estão procurando refúgio onde existe serenidade. Não é o que está acontecendo aqui no Brasil, com os vizinhos que estão encontrando dificuldade? A diferença é que nós, em tese, não fizemos aquilo acontecer, mas os europeus talvez não possam dizer o mesmo. E olha o que a vida generosamente está fazendo, convidando aqueles países, né, que hoje usufruem de uma condição sólida a acolher e mitigar o sofrimento dos que no momento não têm nada. Os que fizerem isso estarão certamente dando um passo à frente. Aqueles que estão fechando suas fronteiras e dizendo o problema não é meu, na verdade, possivelmente estão arrumando mais problemas para frente. Então, tanto no campo do micro, eu recebo na minha família, às vezes de forma muito próxima, alguém que vive uma dificuldade que eu ajudei a construir em épocas anteriores, como no campo social, certos grupos hoje estão vivendo as consequências que eles mesmos produziram. Por quê? Porque a Terra é uma família. E enquanto a gente não perceber isso, e uns cuidarmos dos outros de uma maneira amorosa, nós não seremos uma família feliz. Da mesma forma que a nossa família, se uns não cuidam dos outros amorosamente, apesar de ser família, numa escala menor, a gente pode estar vivendo uma situação muito desagradável. Da mesma forma na casa espírita. O ideal espírita, se não se traduzir em tolerância, em carinho, em atenção, em respeito, faz o ambiente da casa espírita ser desagradável. E é essa questão que está fazendo o mundo viver esses sinais. Então, o convite que nós fazemos, e que, na verdade, é a providência divina que nos faz cada dia que a gente levanta, é: chegou o seu tempo. O que você vai fazer? Porque os sinais já estão aí. E muitas vezes a sua angústia, né, o seu medo, a sua preocupação, são sinais dos seus tempos interiores. E é preciso que você faça alguma coisa para que essa personalidade que você hoje constrói, ela se liberte dessas mazelas
e vai em direção a uma posição integral, feliz, que é para isso que a gente foi criado. Enquanto isso, temos que viver, como a Terra, um processo desafiador, né, de transição, da coexistência não pacífica entre um modo de ser que está consolidado e um outro que ainda não está, mas que nós almejamos construir. Isso vale tanto para o indivíduo, como para os grupos, para as casas espíritas, e vale também para o planeta. Pensemos nisso. Muito obrigado.